Pai do Senhor, igreja. Como diz pastor, que hino lindo, né? E também bem cantado assim, é mais lindo ainda. Graças a Deus, porque nós temos tantos bons músicos, como os jovens que cantam e cantam com louvor para a glória de Deus, com alegria. Segundas Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Segundas Crônicas. Amém? Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, quando vos estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixares, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas na sua angústia se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Uma nação despedaça a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Mas quanto a vós, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Ouvindo essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Amém. Queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. É como uma espada bigunha, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. E nós sabemos, Senhor, que Tu enviaste a Tua palavra e curaste o Teu povo e os livraste daquilo que lhes era mortal. Portanto, nesta noite, Senhor, somos gratos por tudo que Tens feito. Nos ajuda, nos fortalece, Senhor. Estende a Tua mão para salvar, curar e abençoar cada um dos que aqui estão. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor. Ajuda-os, Senhor, nesta jornada, que eles possam sentir a fé suficiente para que haja cura, Senhor. Nesta noite nós Te pedimos tudo em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Pedimos também, Senhor, pelas ofertas, aqueles que irão ofertar e dizimar, Senhor. Abre os celeiros dos céus, Senhor, e derrama bênção sem medida sobre a Tua igreja, para que possamos continuar fazendo a obra que Tu nos destes a fazer. Te louvamos tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos agora ouvir o cantor Genésio, vai cantar um hino de adoração a Deus, enquanto os irmãos vão contribuir para a manutenção do trabalho do Senhor. Estamos chegando no final do mês, faltam apenas 3 dias, né? E também chegam os compromissos da nossa igreja. E a igreja é mantida pelos irmãos. Cada irmão que contribui, e assim faremos, pagamos o que tem de despesa da nossa igreja, ou seja, luz, água, empregado e outras coisas que temos, Rádio Nordeste, abrigo de velhos,
a igreja ajuda. E evangelização também, que é a ação principal da igreja, é a evangelização. Também a igreja também contribui para esse fim. E você tem a oportunidade de louvar o Senhor com os dízimos e as ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor. Se for feita uma transferência, está aí o Pix da igreja, é o CNPJ 08332-785/1000 ao contrário, -01. Fique à vontade e contribua segundo Deus colocar no seu coração. Genésio. Glórias a Deus. Convido a igreja com a paz do Senhor. Veras alegre nesta noite, irmão, para estar adorando ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Temos muito motivo para adorar a Ele e não sair da presença dEle. Aleluia. Glórias a Deus. Porque o que Ele fez na minha e na tua vida foi coisas grandes, maravilhosas. Adora Ele comigo nesta noite. Glória a Deus. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Glória. Adora Ele nesta noite. Aleluia. Eu só quero adorar,
por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que tenho Ele me deu. Tudo que tenho Ele me deu. Tudo que tenho Ele me deu. Amada igreja, paz do Senhor. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Nós vamos ler, conforme foi feita a leitura oficial desta noite, em 2º livro de Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 até o 8. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Só para recordar, para nós entrarmos no contexto do que queremos falar nesta noite. A mensagem de hoje tem por título Legados do Rei Asa. Vamos repetir para a gente não esquecer? Legados do Rei Asa. 1, 2, 3. Legados do Rei Asa. Vamos aprender com Asa, com o Rei Asa nesta noite. Vou ler então, conforme disse, em 2º livro de Crônicas, capítulo 15, versículo do 1 ao 8. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor Deus de Israel, e o buscavam e o achavam. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbavam com angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obede, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara, das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Amém? Senhor, graças te damos pela tua palavra, e nós te pedimos nesta hora, Senhor, a tua inspiração, Senhor, que possamos falar conforme o teu querer nesta noite. Pai, que aprendamos com este rei, que aprendamos, Senhor da glória, a colocar em prática as suas boas práticas, Senhor. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Queridos, eu estava buscando ao Senhor quanto ao que ia falar nesta noite, e folheando a palavra e vendo aonde iríamos aprender mais de Deus. Deus me levou para esse trecho da palavra do Senhor, quando nos fala sobre a vida do rei Asa, e é com ele que vamos aprender nesta noite. O que de bom Asa pode nos ensinar? O que é que nós podemos aprender para a nossa vida cristã? Que doutrina nós podemos tirar daqui? Que conhecimentos nós podemos tirar e colocar em prática, para que tenhamos uma vida cristã conforme os preceitos de Deus? Olha, Asa, ele é um dos substitutos na linha hierárquica, né, de Davi.
Davi, lembre-se, veio Salomão, veio Roboão, Jeroboão, Abias, enfim, e depois então veio Asa. A palavra nos mostra que Asa foi um dos melhores reis que Israel teve, um dos melhores reis. Israel teve vários reis péssimos, mas desses que eu citei aqui, tem vários que foram trabalhosos, foram prejudiciais para com Israel, não cumpriram com Deus, não cumpriram a missão que deviam cumprir como reis de Israel. Mas Asa não, ele era diferenciado, era um servo de Deus, um homem que temia a Deus, como diz a palavra do Senhor. Abias dormiu com seus pais, eu estou lendo no capítulo 14. O rei Abias havia dormido com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, Belém no caso, né? E Asa, seu filho, então Asa era filho do rei Abias, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz por 10 anos, Luciano. Agora, por que foi que houve paz? É justamente sobre isso que nós vamos aprender nesta noite. Porque é que o império de Asa foi um império pacífico, porque mesmo que teve algum momento de guerra também, mesmo que teve momentos no vale, nas tribulações, e eu vou dizer por que houve isso, mas foi um império que foi profícuo, que foi abençoado, porque nós vamos aprender nesta noite algumas características. No capítulo 14, para a gente entrar no contexto, por isso que eu estou lendo aqui, porque não é bom falarmos de um texto sem falarmos do contexto, para que a gente possa estar mergulhados na visão geral daquilo que vamos falar. Diz a palavra que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Observe que já começa o capítulo 14 dizendo que ele fez o que era bom e o que era reto diante de Deus. Se porventura Satanás fosse acusar a Asa como acusou a Jó diante de Deus, Deus diria a mesma coisa: viste lá o meu servo Asa, homem justo, honesto, reto, que anda nos meus preceitos, assim como também disse de Jó. Asa era homem bom e reto aos olhos do Senhor nosso Deus. Então observe que em primeiro lugar, a palavra diz que ele era reto aos olhos de Deus, porque não adianta nós sermos retos apenas aos olhos dos homens, daqueles que nos veem, porque é muito fácil, é muito bom nós sermos retos diante daqueles que nos veem, mas a chave está, o segredo está em nós sermos retos diante de Deus, porque quando somos retos diante de Deus, é impossível que não sejamos retos diante do homem. Agora, há aqueles que procuram ser retos diante do homem, mas não é reto diante de Deus. Mas Asa não, ele foi no cerne da questão, ele foi muito preciso, ele era reto, ele queria agradar a Deus. Quando ele agradava a Deus, por conseguinte, também agradava aos homens. Tirou dos altares, os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. Se é uma coisa que Deus vela, é pela questão da idolatria, ou da não idolatria, a questão da adoração. Observe que desde os 10 mandamentos, o Senhor vela por isso, para que não tenhamos outros deuses diante de nós. Então, para Israel também, Deus exigia deles, e como exige de nós também, que não tenhamos outros deuses, além do nosso Deus, Jeová, o Todo-Poderoso. E então, Asa, ele fez o seguinte: naquela época as pessoas levantavam nos bosques altares, constituíam debaixo das árvores aqueles altares, botavam um Deus, inventavam um Deus, criavam uma estátua, colocavam ali embaixo, e eles iam para lá e cultuavam debaixo, naqueles bosques, naquelas árvores. Eu vi muito isso na Venezuela, quando eu fazia o cruzamento da fronteira. Eu saía de Barcelona, lá perto do Mar do Caribe, 19 horas de viagem na estrada, para carimbar o meu passaporte, eu e a família, coisa de missionário. Eu entrava dentro de um carro e fazia isso. Então aqui e acolá a gente via, quando os carros faziam as curvas assim, num retirado assim, uma imagem de uma santa, de um ídolo, onde eles aproveitavam aquele bosque e faziam uma cobertura e botavam uma imagem ali.
O viajante passando por ali, parava o seu carro, descia e ia adorar aqueles deuses. Coisa similar também existia em Israel. Mas ele, quando ele assumiu o poder, quando seu pai morreu, quando Abias morreu, então Asa, uma das primeiras coisas da sua gestão como rei, ele disse: eu vou demolir os bosques, eu vou demolir esses ídolos, eu vou exterminar com eles, porque há um só Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E ele adorava somente a Deus. Foi por isso que ele foi abençoado. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor. Ele chamou o povo de Judá e disse assim: olhem, vocês vão buscar apenas a Deus agora. Vocês vão adorar apenas ao Deus Criador, ao Jeová, ao Deus Todo-Poderoso. E observem a lei de Deus e os mandamentos de Deus. Foi isso que ele fez quando ele assumiu o seu poder. Tirou também de todas as cidades de Judá os altos, as imagens do sol. As pessoas faziam a imagem do sol e adoravam o sol, e o reino esteve quieto diante dele. Por causa disso, diz a palavra, observe o contexto que ele diz assim, ele tirou tudo isso, e como consequência, o reino esteve quieto diante dele. Dele quem? De Asa. O reino dele, o império dele foi um reino de paz, teoricamente de paz. Mas por quê? Porque ele adorava a Deus, ele se dedicou a Deus. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra eles naqueles anos. Então ele edificava a cidade, ele teve tempo agora para fazer o que tinha que fazer. O seu plano de ação, o plano de gestão dele, era edificar cidades, estava tudo em paz. Ele não tinha que lutar contra ninguém, ele não tinha que fazer guerra, ninguém destruía a Israel. Então ele começou agora a edificar cidades, porque Deus era com ele. Muito bem, edificou cidades e tal. No versículo 7 do 14 diz: pois Judá, disse pois a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em nosso redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Irmãos, o tempo de edificar e de prosperar é no tempo de paz. Ele aprendeu essa lição e eu quero aprender nesta noite com vocês. Você está em paz? É tempo de edificar, é tempo de construir. Está tudo tranquilo na sua casa? Então construa, edifique. Está tudo tranquilo na sua vida? Você tem saúde, você tem vigor, você está firme nos caminhos do Senhor? É tempo de construir, é tempo de edificar, é tempo de prosperar, porque amanhã pode ser que seja difícil, seja mais difícil. Você tem recursos hoje, então use esses recursos para prosperar, para crescer, para evoluir, porque poderá ser que amanhã você não tenha a saúde que você tem, o vigor que você tem. Então aproveite esse tempo que você está tendo para buscar o Senhor e para se preparar e para construir e para edificar e para prosperar. Agora sempre sabendo que tudo provém de Deus. Edificaram, pois, e prosperaram. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e queria que vocês participassem. Observe a frase: edificaram, pois, e prosperaram. Por que prosperaram? Porque edificaram, porque construíram. Tem pessoas que querem prosperar, mas não edifica, não investe, não prospera, porque não sabe como edificar. Ele pôde edificar e ele prosperou nas suas edificações, nas suas ações. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco, e todos estes eram varões valentes. E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão, que é 1.000 milhares. 1 milhar vezes 1.000, 1 milhão. Então, um exército de 1 milhão de homens. Imaginem, uma população similar de Natal. Um exército grandíssimo contra Asa, não é? E 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele. Havia agora uma guerra.
Ele estava em paz, estava tranquilo, tinha prosperado, certamente suscitou inveja. Olha, irmãos, observe isso. Quando você prospera, suscita inveja em alguém. O invejoso está vendo, o invejoso está observando. Por que é que ele está crescendo? Porque ele e não eu? Porque ela e não eu? Aí um etíope, da Etiópia, né, chegou e disse: vamos fazer guerra contra ele. E o exército, apesar de que ele estava prosperando, e apesar de que ele estava em paz, irmãos, ele se preparou para a guerra. É interessante isso, né? Havia paz, mas se preparou para a guerra. Você está em paz, mas prepare-se para a guerra. Prepare-se para o dia mau. O dia mau pode surgir. Ele jamais imaginava que um etíope, um rei etíope, pudesse investir contra ele, tivesse inveja dele. Um franco atirador aí. Os francos atiradores existem, irmão. Você está crescendo, você está prosperando, Deus é contigo, está te abençoando, você não fez mal a ninguém, você não questionou ninguém, você não fez nada, mas alguém poderá se levantar contra você. Infelizmente, a vida é assim. E assim foi com o rei Asa. Ele não fez nada contra aquele etíope, ele simplesmente estava prosperando, mas a prosperidade dele gerou inquietação naquele etíope. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército gigantíssimo, e saiu com homens valentes e com 300 carros. Então Asa saiu contra ele. Claro, ele estava guerreando contra ele, impossível ficar para morrer. Saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa chamou ou clamou ao Senhor. Aí é que está o lindo da história. Aí é que está a bênção dele. Enquanto o etíope estava muito confiante no seu exército de 1 milhão de homens, Asa confiava em Deus, mesmo tendo se preparado para a guerra, mesmo tendo um exército com ele, mas ele confiou em Deus. Ele clamou ao Senhor seu Deus e disse: eu aprendo com ele aqui uma coisa, irmão, vou lhe dizer. Senhor, olha a oração dele, ele orou ao Senhor. Eu não sei se prostrado, eu não sei se de joelho, eu não sei em que posição, mas a palavra diz que ele clamou ao Senhor. Se ele clamou ao Senhor, ele parou tudo que estava fazendo e demonstrou a sua dependência para com Deus. E ele clamou assim: Senhor, nada para ti é ajudar. Ou seja, isso não vai te custar nada. Quer o poderoso, quer o poderoso ou o de nenhuma força. Ou seja, Senhor, para ti isso não é nada. Tanto faz para o Senhor ajudar um poderoso como um que não tenha nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, na oração ele continua dizendo: tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Olha que coisa maravilhosa, que coisa poderosa. Não era o exército que Asa tinha, de maneira nenhuma. Era a dependência que ele tinha de Deus. Eu aprendo aqui, Aninha, a depender mais de Deus. Não é o que nós temos, não é o que nós somos, não é o que eu possa fazer, é o que Deus pode fazer por mim. Amém? Diga comigo: não é o que eu possa fazer, é o que Deus pode fazer por mim. Então ele descobre, inclusive aqui está implícito o nome Eliezer. Você sabe o que significa o nome Eliezer? Deus é meu ajudador. Deus é meu ajudador. Quando a minha mãe quis colocar o meu nome, certamente ela pensou nisso. Deus é meu ajudador. E até hoje, até aqui me ajudou o Senhor. Ele tem sido o meu ajudador, não somente por causa do meu nome, mas porque eu o elegi como sendo o meu ajudador. Sem ele nada sou, sem ele nada posso, mas com ele nós levantamos a bandeira da vitória em nome de Jesus Cristo. Então ele diz isso: Senhor, tu és o meu ajudador. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos. Ele quis dizer assim: eu não estou confiado nos ídolos da minha mãe, eu não estou confiado nos ídolos que Israel tinha, de maneira nenhuma. Não, tu és o meu ajudador, pois em ti eu confio. E quando ele diz isso, ele comove o coração de Deus. Nós temos que comover o coração de Deus. Nós temos que atrair Deus para nós, nesse sentido, de que, como? Dependendo de Deus.
dependendo de Deus, chamando a atenção no sentido de: Senhor, eu dependo de Ti, eu sou carente de Ti. Não importa o que eu tenho, não importa o que eu sou, não importa a minha história, não importa a minha família, não importa nada sobre mim. Não é sobre mim que eu estou falando, Senhor, eu estou falando sobre o Teu poder em mim, aleluia, a Tua glória, aleluia, sobre nós. E o Senhor, quando ouviu isso, abriu as comportas do céu. Quando nós clamamos e chamamos por Deus, as portas do céu se abrem para nós, porque nós estamos na dependência do Senhor totalmente. E aí então os etíopes fugiram de diante de Asa. E Asa e o povo que estava com eles, não contente com isso, não apenas se contentaram em que os etíopes estavam fugindo, os perseguiram, foram atrás. Sabe o que é que faz lembrar, irmãos? Eu sei que está gravando, mas eu vou dizer. O ataque que o Hamas fez, os terroristas fizeram contra Israel, não é? Eles fugiram e Israel foi atrás. Do mesmo jeito, a lição é a mesma, a situação é similar. Vieram para atacar, atacaram, mas saíram correndo. E aí então Israel foi atrás. Eu digo a vocês, Israel vai vencer esse negócio. Pode ter certeza. Eu não posso dizer muita coisa, mas a história mostra que Deus escolheu Israel. Desde aqui, não foi, sabe, da agora não. Desde o princípio, todos os povos que se levantaram contra Israel caíram, pereceram. E vai perecer. Síria, Líbia, Jordânia, Cisjordânia, Egito. Quem quiser se levantar, pode se levantar, mas é para se levantar e cair, porque Deus é com Israel. É questão de honra. Deus disse para Abraão: eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Pronto, está escrito. Deus, ao colocar Israel no mundo, Ele olhou assim para o mapa mundo e disse assim: vou colocar aqui, no centro do mundo, num lugar estratégico, onde há água, onde há rio, onde há de tudo, inclusive a proteção geográfica, a geopolítica, aonde está inserido Israel, é um lugar estrategicamente que todo mundo quer. Perto de petróleo, perto do mar Mediterrâneo, perto do Mar Vermelho, perto do Jordão, tem água ali, e Ele fornece água inclusive para os que estão ali perto. Bom, isso aí já seria outra história, depois a gente conta essa história, mas o que eu quero dizer é que os etíopes correram com medo, e Asa e o povo de Israel foi atrás, e diz a palavra do Senhor que feriram todos os etíopes, aleluia, pegaram os seus despojos, feriram todas as cidades ao redor de Gerá, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Pronto. E a partir dali foi paz, só paz, para o reinado de Asa. E aí é que entra agora no contexto do capítulo 15. E aí Deus, vendo isso, irmã Eudina, Deus levanta um profeta, porque Deus levanta profeta. Diga comigo: Deus levanta profetas. Diga: Deus ainda tem profetas. E Deus queria transmitir uma mensagem para o rei Asa, queria falar com ele, e Deus levanta, sabe quem? Levanta Azarias, filho de Obed, e o Espírito do Senhor desce sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e ao encontrar Asa, disse-lhe, fala como Deus estivesse falando: Asa, ouvi-me, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. O que é que eu aprendo aqui? O que é que você aprende daqui? Que legado podemos aprender daqui? Qual é a condição para que Deus esteja conosco, irmãos? Está escrito, aqui é a interpretação do português só, é só interpretar o português. Grande parte das pessoas brasileiras não sabe interpretar um texto. Graças a Deus por esses jovens lindos e maravilhosos, que quando vão para o Enem, é só 10, 10, 10, interpretam o texto. E diga-se de passagem, o maior grupo de pessoas que interpretam bem e fazem boas redações são os filhos dos crentes, são os evangélicos. Não digo com orgulho isso, mas digo com alegria, porque Deus ensina a interpretar textos. Então a interpretação daqui, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Pronto, Deus vai estar comigo enquanto eu estiver com Ele. Lucas, enquanto estamos conectados com Deus,
Deus está conectado conosco. É isso que ele quer dizer, na linguagem jovial agora, não é? Não é conexão agora? A moda não é conexão? Enquanto eu estou conectado com Deus, Deus está conectado comigo. Enquanto eu estou com Deus, Deus vai estar comigo. Levante a sua mão e diga assim: enquanto eu estiver com Deus, Deus vai estar comigo. É condição sine qua non, é condição imprescindível estar com Deus. Quero eu que Deus esteja comigo, então eu devo estar com Deus, ligados a Ele, obedecendo a Ele. É condição, sabe, imprescindível, não posso prescindir disso. Se eu quero que Deus me ajude, eu tenho que estar perto de Deus. Se eu quero pegar uma sombra, eu vou para debaixo da árvore que dá sombra, isso é lógico. Se eu quero Deus, eu tenho que me aproximar de Deus. Se eu quero as bênçãos de Deus, estar debaixo dessa sombra chamada Deus, eu tenho que estar obedecendo ao Senhor. Porque quando eu estou debaixo dele, as suas asas me protegem. Aleluia. Nós estamos abrigados debaixo de uma árvore que dá sombra. Deus, o Senhor está convosco, asa, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Irmão, se você buscar Deus, você vai achar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, digamos, aí você diz assim: eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Você vai encontrar. Você não vai encontrar outra coisa. Satanás não vai aparecer para você, porque você está buscando a Deus. É impossível você buscar a Deus e encontrar Satanás. Agora, se você fizer a vontade de Satanás, ele vai aparecer. Não queira que ele apareça, queira que Deus apareça. Amém, queridos? Então, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Nós encontramos a Deus. Tem até aquele hino que diz: já achei uma flor gloriosa, né? Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. Muito bem, achamos a Deus. O que é que eu faço para continuar com Deus? É continuar com Ele. Porque se eu o deixar, Ele vai me deixar. Está escrito aqui: se buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ou seja, agrade a Deus em todas as coisas, agrademos ao Senhor em todas a nossa vida, porque se deixarmos o Senhor, Ele vai nos deixar. Aí vai voltar a guerra, vai voltar o etíope, vai voltar os tempos de inquietação. Por quê? Porque deixamos ao Senhor. Aconteceu com Israel, aconteceu com o povo. Eles estavam bem, Samuel Alves e Samuel Borges. Eles estavam bem, Deus era com eles, eles estavam buscando ao Senhor, estava tudo bem, estavam crentes, digamos assim, na linguagem de hoje, né? Na linguagem de hoje, estavam crentes, estavam buscando ao Senhor, prosperidade, edificavam, construíam, Deus era com eles. Aí houve um tempo de baixa, houve um tempo de vale, e Israel esteve por muitos dias sem o Deus verdadeiro. Parece assim, irmão, quando Deus está nos abençoando, é uma coisa normal, né, no ser humano. Está na bênção, está lá em cima, está na crista da onda, aí esquece a Deus. Quando está no vale, é circo de oração, é matutino, é derrubando muralhas, é comissão de visita, é um dia na casa do Senhor, está na igreja porque está no vale, está precisando. Aí Deus diz assim: eu vou abençoar, vou mandar uma bençãozinha. Aí se esquece. Aí começa a se esquecer. O povo de Israel foi assim, esteve por muitos dias sem o Deus verdadeiro, ou seja, já procurou outros deuses, e sem sacerdote, já não havia mais sacerdote que ensinasse. Certamente, se fosse na linguagem de hoje, seria o quê? Haveria os coaches, né? É quem está acabando com a igreja, pregando qualquer asneira aí, pregando qualquer vento de doutrina, no lugar de estar pregando ensinamento bíblico, palavra de Deus. Pessoas que muitas vezes não vivem a palavra, vai para a internet, inicia um canal, abre um canal, vai para o Instagram, vai ensinar o povo de Deus, e tem gente vivendo disso. Tem gente que não vem para o templo, está ligado só no virtual, está ligado só nesses coaches aí com mensagem para cima, para animar, mas não prega que evangelho é padecimento,
Evangelho é santificação, Evangelho é mudança de vida, Evangelho é não idolatria, é adoração ao Senhor. Então estão vivendo disso superficialmente. Então Israel vivia sem o sacerdote que o ensinasse. Eu louvo a Deus que aqui em Candelária tem sacerdote que ensina, aqui tem palavra de Deus, aqui tem ensinamento. E ali naquele tempo eles estavam sem ensinamento e sem lei. Quando não há lei, o povo se corrompe. Quando não há lei, ensinamento, diz a palavra do Senhor, o povo se corrompe, porque falta o conhecimento. E está escrito: o meu povo se corrompeu, por quê? Porque faltou-lhe conhecimento. E quem é que transmite conhecimento? É o sacerdote ensinando a palavra, como nós temos aqui no culto de doutrina, nós temos aqui na terça-feira, nós temos aqui no culto dominical, na escola dominical, o sacerdócio do Senhor, ensinando a lei de Deus, ensinando a palavra do Senhor. Só se corrompe quem quer, porque palavra tem, Bíblia tem. Aqui nós não estamos inventando um outro evangelho, uma outra palavra. Aqui nós não temos doce para dar a ninguém, de maneira nenhuma. Vocês estão aqui no templo do Senhor, porque foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, para escutar a palavra do Senhor nesta noite. Levanta a sua mão e diga amém. Ou você veio aqui porque vai ganhar um chocolate? Vocês vieram aqui porque vai ganhar um din-din gourmet? Não, eu não preciso dar din-din gourmet para vocês virem para a igreja. Vocês vêm porque vêm tragar a palavra, comer a palavra, viver a palavra. Nenhum jovem aqui, Rodrigo prometeu que ia dar um buquê de flores para as meninas e uma caixa de chocolate para os meninos. Ou prometeu? Não, palavra, vamos lá para o culto de doutrina. Aí os jovens disseram: vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Parabéns, jovens, Deus abençoe vocês. Queridos, e aí então o povo se desviou. Agora tem uma coisa: quando se desviou, não havia ensino, não havia palavra, não havia lei. Mas quando na sua angústia, versículo 4 do 15, mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, aleluia, e o buscavam, como resultado, Fátima Araújo, o achavam. Eles estavam na angústia, se desviavam, aí dores, angústia, tribulação, guerra, etc, 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 porque se desviavam do Senhor. Aí o que aconteceu? Aí eles se lembravam: tem um Deus. Aí na sua angústia se lembravam de Deus, se convertiam, versículo 4, se convertiam ao Senhor. Graças a Deus que se convertiam, ainda bem que se convertiam, porque o ruim é se ficasse caído e prostrado. Mas o povo se convertia ao Senhor. O segredo está: caiu, o levantar é de Deus, o cair é do homem, é um provérbio popular, não é versículo não. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Caiu, se converta, volte ao primeiro amor, faça como o povo de Israel, se converta ao Senhor e o Deus de Israel, e o buscavam, e consequentemente, Patrícia, o achavam. Aleluia, eu amo a Deus por isso. Porque não importa a condição da humanidade pecadora, se essa humanidade pecadora se converter dos seus maus caminhos, buscar ao Senhor, adorar o Senhor se dá a conhecer, o Senhor permite que ele seja achado. Ele diz: olha, eis-me aqui, aleluia, glória a Deus. E é o que aconteceu com o povo de Israel. Estava lá desviado, mas buscava o Senhor, aí o encontrava, e quando o encontrava, aí Deus mandava paz. Versículo 5. E naqueles dias, naqueles tempos, não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, daquelas terras. Era gente contra gente, nação contra nação, e cidade contra cidade, e eles se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Se separou de mim, é como que Deus dissesse assim: está desviado, está desviada, procurou seus caminhos, procurou seu destino, pegue angústia. Irmão, vida de desviado é vida de angústia. Vida de desviado é vida de perturbação. Porque ele procurou aquele ali, está na casa do Senhor, bem limpinho, chega do mundo, cheio de mazelas, cheio de pecados, cheio de demônio muitas vezes, cheio de perturbações. Aí vem para a igreja evangélica, senta aqui num dos bancos, aceita Jesus como Salvador. Aí o Senhor traz à frente, purifica.
O Senhor passa o sangue do cordeiro, purifica, lava, a palavra lava, limpa, deixa bem limpinho, bem purificadozinho. Quando pensa que não, diz não. Faz igual uma que eu soube que disse assim: eu quero uma vida mais leve. Basta um Réveillon, um final de ano, um Carnatal, um São João, sabe? Tem crente aí dançando festa de São João, leva o filho, leva o neto, se lambuza, porque está tão limpinho já. O Senhor tirou da idolatria, tirou de tudo. Aí vai para o Carnatal, vai não sei para onde, e basta ter uma festa que você vê que abandona até as vestes normais, que veste normalmente. Aí veste um vestido faltando um pedaço, aparecendo metade do seio, sabe? Uma roupa apertada, o homem também e tal, e começa, aí se desvia, aí pega aperto, pega angústia, não sabe por quê? Sabe por quê? Porque abandonou o Senhor. Mas se na sua angústia você se lembrar de Deus, essa pessoa se lembrar de Deus e buscar o Senhor e se converter, vai achar o Senhor. Deus é tão misericordioso que faz isso, e fez com Israel, e naqueles tempos não havia paz, Deus mandava angústia. Aí o Senhor chegou e disse ainda mais para Asa, usando o profeta Azarias, no versículo 7, diz assim: Asa, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. É aquele que quis dizer para o líder, levanta esse povo, haja, tem uma atitude, chama de volta para o altar. E Asa fez isso. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, graças a Deus que Asa ouviu a profecia, graças a Deus que Asa deu ouvido à palavra profética. E ele então, quando dizia esforça-te, aí Asa se esforçou, procurou força de onde não tinha, chamou o povo para a congregação de novo, tirou as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Ele pegou, fez tudo de novo, tirou os ídolos. Se lembra que eles se esqueceram de Deus e voltaram à idolatria? Aí Asa outra vez tirou os ídolos, quebrou os bosques. Sabe o que ele fez? A mãe dele, diz a palavra, estou inventando, Marcos. A mãe dele mandou fazer um ídolo horrível, Azera. Eu não sei com que cara tinha aquele ídolo, mas diz a palavra que a mãe dele, a rainha, no caso, se lembra que o pai havia morrido, né? Aí ela não assumiu o lugar do pai, a mãe dele ficou viva. Aí a mãe dele fabricou um deus chamado Azera, ou uma deusa chamada Azera, e erigiu um altar, e fez um bosque, botou aquilo ali. Ora, ele como filho dizia para o povo, não adore outro deus, e a mãe dele fez um ídolo, levantou um ídolo, incentivando o povo à idolatria. Ele tinha duas opções: fechar os olhos porque era mãe, ou então corrigir a mãe. Ou ela, ou Deus. Ou ele ficava com Deus, ou ficava com a mãe. Sabe o que foi que ele fez? Destituiu a mãe, chamou a mãe e disse assim: mãe, a senhora a partir de hoje não é mais rainha. Eu vou mandar destruir esse bosque, esse altar. Eu vou mandar destruir Azera, e destituiu a mãe como rainha, e destruiu o ídolo chamado Azera. E muitas vezes, irmão, nós temos contemplação humana, sabe? Nós temos contemplação a alguém. Tem uma pessoa errada, a mãe estava errada. Se ele tivesse contemplação à mãe, sabe o que ele fazia? Passava a mão na mãe. Mas ele disse: não, a senhora está errada, a senhora vai deixar de ser rainha, porque a senhora está deixando de adorar ao meu Deus, ao nosso Deus, o Deus dos nossos pais, o Deus do meu pai, e a senhora fez agora um Deus chamado Azera. Não vou aceitar isso. E ela parece que insistiu. Quando ela insistiu, ele disse assim: a senhora a partir de hoje não será mais a rainha, e eu vou destruir esse ídolo. E destruiu por completo aquele ídolo, irmãos. Não respeitou o laço sanguíneo, ele respeitou a Deus que está no céu Todo-Poderoso. Eu não quero incentivar você contra a sua mãe, nem contra seu pai, não, de maneira nenhuma. Mas o que eu quero dizer, que nós não precisamos ter, ou não podemos ter, contemplação humana, quando essa pessoa contraria os princípios divinos. Eu fico com Deus, eu prefiro ficar com Deus, com os ensinamentos da palavra, com a Bíblia Sagrada, não importa o que diga.
Quando eu fui para a missão, um dos meus irmãos chegou para mim e disse: rapaz, não vá. Você está doido? Você vai deixar a Petrobras, aquilo que você mais batalhou. Nós somos pobres, nós viemos de um lar pobre, você conseguiu agora, e agora você vai deixar tudo isso, e tu vai para a Venezuela. E era meu irmão de sangue. Eu digo: meu irmão, fique com as suas palavras, mas eu vou para a missão. Eu vou largar tudo, porque aquele que me chamou é maior, o chamado é maior. Eu vou contemplar a Deus, eu vou obedecer a Deus. E eu obedeci a Deus, e Deus foi comigo e me abençoou. Depois o meu irmão reconheceu que ele estava errado. Pelas suas atitudes ele não chegou a pedir perdão, mas pelas atitudes dele, hoje comigo, me ama muito e tal. Nós nos amamos muito como irmãos de sangue que somos e tal. Mas ele, no princípio, ele não entendeu. Realmente, a pessoa natural não entende as coisas espirituais. E Asa, então, ele entendeu que a mãe dele estava desobedecendo ao Senhor e se desfez. Disse: não, a senhora não vai ser mais a rainha, não. Glória a Deus. E graças a Deus, e Deus o honrou por isso. E diz a palavra do Senhor, nesse contexto de ouvir o profeta, ouviu a palavra, ele ajuntou o povo, chamou, fez um chamamento: Judá, Benjamim, estrangeiros de Efraim, Manassés, Simeão, venham aqui. Aleluia. Porque de Israel, irmão, vinham as pessoas, quando viram a bênção de Deus, aí vinham as pessoas para o templo, para ouvir Asa falar. Aí Asa convocou outra vez, e chamou-os para oferecer sacrifício ao Senhor. E ele disse: olha, vocês têm que oferecer sacrifício a Deus. E eles sacrificaram a Deus, vieram para o templo, vieram para o lugar santo, para o lugar sagrado, como diz a palavra do Senhor, diante do pórtico do Senhor. Ele chamou a turma toda: venha para cá. Eu fico muito preocupado, sabe, irmão, com crente que fica na internet apenas, sem querer vir para o pórtico da casa do Senhor, sem querer vir sacrificar o Senhor no templo físico. O templo foi feito para isso. O mundo está caminhando para trabalho virtual. Meu filho trabalha assim, outros filhos de vocês também trabalham assim, mas o culto não pode ser um culto virtual. A gente transmite aqui a mensagem para não deixar de atender aos enfermos, mas eu ficar em casa, eu ir para o shopping, levar minha filhinha, meu filhinho para o shopping, e não venho para a igreja. Vá para o shopping, vá com o seu filho, vá com a sua filha, compre sua sandália, e compre uma sandália boa e bonita, compre uma bolsa boa e bonita, mas venha para a igreja. Venha para o pórtico do Senhor, oferecer o sacrifício, porque foi aqui que Deus lhe abençoou. É aqui que Deus nos abençoa, nos purificou, nos limpou, batizou com o Espírito Santo dentro da congregação. Agora eu vou ficar prostrado numa rede, olhando a internet para ver e julgando o culto. Será que foi bom? Será que o pastor pregou bem? Será que o pregador pregou bem? Eu não gostei do culto. Não importa se você não gostou do culto. Ninguém está fazendo o culto para agradar ninguém. Nós estamos fazendo o culto para agradar ao Senhor dos exércitos. Nós não fazemos culto em Candelária aqui para agradar a galera. Não, meus amados. Nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Se você está doente, beleza, fique em casa doente, até que Jesus lhe cure. Mas assim que Ele lhe curar, venha para a congregação. Não deixe que as festas do final de ano, o pintar a casa, o pintar o apartamento, o comprar da roupa, atrapalhe a sua vida espiritual. Sabe o que Deus colocou no meu coração? E eu vou dizer: tem gente dando recesso na fé. Agora, recesso na fé. E aí Deus me colocou no coração para dizer para vocês, vai ficar gravado aqui: Satanás não dá recesso. O inimigo das nossas almas, ele vive como um leão rugindo todo o tempo. Ele não sabe o que é Natal, ele não sabe o que é Ano Novo, ele não sabe o que é férias coletiva. Ele não tem férias coletivas não, irmão. Ele não dá recesso para departamento nenhum não. E está proibido aqui na igreja dar recesso para departamento, para órgão de louvor. Não tem recesso. Conjunto, não tem recesso. Depim não tem recesso, adolescente não tem recesso, mulheres não tem recesso, homens não tem recesso, ninguém tem recesso. Eu não vou tirar recesso, sabe por quê? Porque Satanás não tira recesso, não dá férias para ninguém, não descansa, queridos. Nós temos que buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor dos exércitos, é tempo de congregar, é tempo de estar clamando ao Senhor.
Não é porque vai mudar o ano que tudo vai mudar, não. Se gera uma expectativa, muitas vezes falsa. Sabe, querido, a vida continua, a vida espiritual continua. Tudo bem, está cansado, tirou férias do trabalho, vai viajar, tranquilo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de gente que tira férias no final de ano da vida espiritual, Esquece tudo. Não, vou dar um tempo, vou ficar em casa. Eu vou pintar a minha casa. Aí vai pintar a casa, ele se preocupa com as coisas da casa. Eu vou fazer isso e aquilo outro. Eu vou, sabe? E aí esquece do reino de Deus e da sua justiça. Esquece de buscar ao Senhor, e o povo havia esquecido. O povo tinha dado um recesso na sua vida espiritual. E sabe o que é que veio? Angústia, provação, dificuldade. Mas graças a Deus que no meio da dificuldade, como eu já disse, buscavam ao Senhor. E quando buscava, o achava. Quando orava, Deus respondia. Eu louvo a Deus porque Deus é misericordioso e nos ajuda nesses tempos difíceis. Mas Asa, deu ouvidos à voz do Espírito Santo, deu ouvidos à voz do profeta. E eu quero dar ouvidos à voz do meu Deus nesta noite. E eu quero convocar a igreja de Candelária. Não desfaleça as vossas mãos. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A vossa obra tem uma recompensa, igreja. Obreiros, a vossa obra tem uma recompensa. Não desfaleça as vossas mãos. Vocês sabem de onde vieram. Vocês sabem do mundo que vocês vieram. Deus os libertou, Deus os transformou. Não desfaleçam as vossas mãos. Há uma obra, há uma recompensa, para a vossa obra. Há uma recompensa para o vosso trabalho. Não desfaleçam, não abram a guarda. Satanás anda procurando a quem destruir, mas não vai conseguir, porque você vai fazer uma aliança com Deus. Jovens, renovem o altar do Senhor. Renova o altar da oração. Não deixe o círculo de oração. Não deixe a vida devocional. Não deixe de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Dias poderão vir em que não podemos buscar ao Senhor, em que você não poderá buscar o Senhor. E aí ele então renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Eu quero convocar a Candelária nesta noite para renovar a aliança que tem com o Senhor. Renove a aliança neste ano que se avizinha, 2024. Renove a aliança de serviço. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero te servir melhor. Eu quero te servir mais e muito melhor. Pegue os dons e talentos que Deus tem lhe dado e ofereça ao Senhor e diga: Senhor, eu não sei muita coisa, eu não posso muita coisa, mas dentro daquilo que eu puder, eu vou te servir melhor. Eu tenho dito isso para o Senhor, sabe, irmão? Senhor, se tu ainda tens negócio comigo, me faz te servir. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, estou aqui para te servir, para te adorar na beleza da tua santidade, dando o exemplo para vocês. Sabe, não podemos atirar a toalha, não podemos desistir, não podemos por qualquer coisa, não vou deixar, de maneira nenhuma, não. Eu quero dizer para o Senhor: Senhor, igual a Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, pronto para te servir. Quem está pronto para servir ao Senhor aqui? Diga: eis-me aqui, Senhor. Renove essa aliança com Deus, uma aliança de serviço, uma aliança de consagração, uma aliança de dizer não ao pecado, uma aliança de santificação. É isso que Deus quer. Uma aliança de santificação. Eu estou caminhando para o final da mensagem de hoje. O que acontece quando nós dizemos isso para o Senhor? Como Asa fez. Asa foi impactado, Sanderson, pela palavra do profeta. Eu estou sendo hoje impactado, irmão. Eu estou pregando para vocês aqui e eu estou tremendo aqui. Porque eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu estou sendo impactado pelo Senhor. Quando o Senhor nos impacta, o desconvertido se converte, o fraco fica forte, o que já não buscava volta a buscar ao Senhor. Quando somos impactados, o Senhor muda o nosso coração. Um coração de pedra, Ele transforma em coração de carne. O coração carnal, Ele transforma num coração espiritual. Um homem ou uma mulher terrenal, Ele dá uma visão agora celestial, Ele transforma, porque nós somos impactados, estamos sendo impactados pela palavra do Senhor. Quando nós temos a visão para baixo, aí Ele transforma a visão para baixo, das coisas
efêmeras, passageiras da terra, e agora ele nos levanta a visão, e agora nós vamos ver o céu. Paulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Nós não podemos ser desobedientes à visão de Deus, à visão celestial, porque nós estamos sendo hoje impactados pela palavra do Senhor. Quando eu sou impactado, o meu egoísmo dá lugar ao próximo. Eu deixo de olhar para mim mesmo, para olhar a alma perdida que precisa de salvação. Eu deixo de olhar para mim mesmo, para a minha comodidade, e eu vou sair mais para evangelizar. Eu vou pregar mais a palavra do Senhor. Deus tem colocado no meu coração para 2024 fazer, sabe o quê? Pregar mais sobre Jesus, as obras de Jesus, o que Jesus fez, os milagres de Jesus, a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Quer seja aqui ou em outro lugar, se eu tiver que ser mudado, para onde eu for, eu vou entrar 2024 pregando Jesus, porque é Jesus foi Jesus que me salvou, foi Jesus que me libertou, é Jesus que nos abençoa, é Ele que nos dá maior ensinamento. Não adianta nós inventarmos qualquer outra mensagem, tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Então eu dizia que quando somos impactados, aí o apego às coisas da terra dá lugar ao desejo de morar no céu. Eu deixo de querer as coisas daqui. Aqui eu estou de passagem, nós somos passageiros aqui. Nós somos aqui, digamos, estamos passando uma nuvem. Feliciano Amaral é quem canta muito os hinos, que tem um desapego tão grande. Ouça, Feliciano Amaral, um desapego tão grande às coisas. Eu imagino que na hora da morte, ele estava cantando ao Senhor e falava das coisas do céu, cantando os seus lindos cânticos que enaltece a chegada no céu. Ele estava desapegado, Feliciano Amaral, desapegado nos seus louvores à terra, porque ele foi impactado, ele foi chamado por Deus e impactado por Deus. Quando somos impactados por Deus, como Asa foi, o ganho passa a ser perda. Aquilo que a gente imaginava que era ganho, agora é perda. Fica para aí, fica para lá. É o que os discípulos faziam. Barco, fica para lá. As redes ficaram para lá. Eu era muito dedicado, sabe, irmãos, à universidade, aos livros. Eu não podia ver um livro. Eu ia para uma livraria, Saraiva, eu ficava lá horas e horas lendo. Eu ia para a biblioteca da universidade e perdia até a aula por isso. Estava lá lendo livros e aprendendo, uma sede de aprender cada vez mais. Aí quando Deus me chama, vamos deslumbrar assim, não que deixe de ler livros, sabe, irmãos, não deixe de ler, não deixe de aprender. Eu estou falando de valores, ao apego nas coisas materiais. Era carro novo, viagens, Petrobras, era um plano de saúde bom, um plano de aposentadoria bom, e etc. E aquilo parece que é meio que inebriante. Aí você pensa assim, opa, é umas coisas muito boas aqui da terra, né? Aí Deus diz assim: Eliezer, meu filho, não é aí não. O teu coração não deve estar aí. Aleluia. O teu coração tem que estar no eterno. O teu coração tem que estar voltado para o céu. E eu fui impactado pelo chamado de Deus na minha vida. E aí então os valores que eu tinha, o que era ganho para mim agora passou a ser perda. E o que era perda passou a ser ganho agora. O que era dedicar-me para ler a palavra era perda para mim, perda de tempo talvez. Aí o Senhor diz assim: entra na palavra, mergulha na palavra, ora mais, mergulha na palavra, tenho pressa contigo. E me trabalhou, mudou meu coração, mudou os meus valores, sabe, irmãos? E agora eu vejo a vida com outro prisma, com outra dimensão. Não que eu não estude, eu sou um eterno aprendiz, estou sempre aprendendo algo, eu estou sempre lendo, sempre me inovando. Faz pouco tempo eu fiz um curso de oratória. Aí alguém chegou e disse: pastor, depois de tanto tempo, 26 anos de ministério, tu vai fazer um curso de oratória? Sim, para aperfeiçoar. E lá eu tirei algumas manias que eu tinha ao falar. Por exemplo, eu falava e sempre estava segurando aqui a minha aliança assim. E eu desaprendi isso, tinha que desaprender isso. Eu falava e ficava voltado para frente sempre. Hoje eu consigo olhar para vocês, chamar a atenção de quem está atrás de mim. Agora isso é pecado? Fazer um curso de oratória? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: não deixe de aprender. Somos eternos aprendizes, mas os nossos valores agora são eternos. É para aplicar no reino de Deus. É para aplicar no reino de Deus. E Asa então foi impactado pelo poder de Deus através daquela profecia. Ele acreditou na profecia, ele acreditou no profeta. E agora então ele toma uma nova medida. Ele chama o povo
para se consagrar mais. Ele chama o povo para buscar mais ao Senhor, e Deus o abençoou grandemente. Ele diz aqui na palavra do Senhor: os altos, porém, foram tirados, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os dias. Estou terminando. Olha, irmãos, que coisa linda. Contudo o coração de Asa foi perfeito todos os dias. Pode o coração de um homem ser perfeito? Pode, está aqui, está escrito, coração perfeito, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, de volta à casa de Deus: prata, ouro e vasos. O pai dele, Elias, tinha consagrado ouro, prata, vaso, estava jogado lá, escanteado, sabe, deixado de lado. Aquilo que eu falei, a questão dos valores, outros valores, estava lá jogado, Cláudia, já não dava mais valor. Um vaso de ouro, um vaso de prata, o pai tinha consagrado, deixou lá. Quem sabe um violão, quem sabe uma guitarra, quem sabe alguma coisa que nós temos, que consagramos ao Senhor, aí a gente vai deixando de lado. Eu conheço gente que deixou de tocar, eu conheço gente que tem violão, deixou de tocar, eu conheço gente que cantava ao Senhor, deixou de cantar, eu conheço gente que pregava e deixou de pregar, vasos que estavam guardados, que estavam em utilização, deixou de lado. Aí sabe o que Deus colocou no coração de Asa? Pega esses vasos, traga de volta para o altar, traga de volta para a casa do Senhor. E ele foi lá, viu os vasos que o pai tinha consagrado, traz de volta. Ouro, traz de volta o vaso de ouro. O vaso de prata, traz de volta, coloca para servir ao Senhor. Alguém hoje me disse assim: Eliezer, o que eu digo isso para a glória de Deus, uma das coisas que eu admiro em você, Eliezer, é que você descobre valores, você descobre pessoas, bota para trabalhar e essa pessoa produz. Aí citou alguns exemplos, que eu não vou citar aqui de Candelária mesmo, pessoas que estavam paradas, sentadas no banco, e Deus me mostrou, disse: venha para cá, venha servir, pega a bateria, pega o violão, pega o louvor, pega o microfone, prega a palavra. Aí eu disse para ele: sabe qual é o meu desejo? É que você passe por cima de mim, eu sendo a ponte, só quero que você passe. Eu não tenho ministério para mim mesmo, eu quero ser vaso de honra na casa do Senhor, eu quero ser ponte que te leve para Deus. Passe por cima de mim, pode passar sem dó, contanto que você chegue lá em Deus, contanto que você sirva ao Senhor, e que algum dia eu possa dizer assim: esse menino eu ajudei, essa menina eu ajudei, essa criança eu coloquei para cantar, esse vaso estava parado, esse vaso estava empoeirado, e eu trouxe de volta para o altar, porque recai sobre mim uma responsabilidade, descobrir valores, incentivar pessoas, colocar para servir ao Senhor. Asa fez isso, trouxe os vasos, que venham os vasos, que se deixem usar por Deus. Eu não sei em que Deus vai te usar, mas Ele quer te usar, como aqueles vasos. Eu não sei em que posição Asa colocou aquele vaso de ouro, de repente colocou diante do altar logo assim, para todo mundo ver. Mas tem vaso que fica na frente, tem vaso que fica lá escondidinho. Eu não sei que tipo de vaso é você. Se é daqueles que ficam na porta, todo mundo vendo, se é daqueles que ocupam o microfone, se é um que pega a bateria e toca. O certo é que Deus está convocando vasos nesta noite. Deus está me usando, dizendo para você: você é vaso, e você precisa ser usado por Deus. Tira a guitarra do salgueiro, né? Está dizendo lá, tira a harpa do salgueiro. O tempo de cantar chegou. Tira de lá da árvore, traz para cá. Vamos tocar, vamos aplicar o nosso dom, vamos ganhar alma para Jesus, vamos ser usados por Deus. Deixa Deus te usar naquilo que Deus te chamou. Desenvolve o dom que há em ti. Paulo dizia para Timóteo, né? Desenvolve o dom. Não deixa que ninguém, te aplaque com uma censura, com, um falatório negativo, alguma coisa. Não deixa te preocupar com isso. Usa o dom que Deus te deu. Pode ser que alguém chegue e fale mal de você. Satanás soprou no meu ouvido outro dia aí. Alguém foi lá e conversou sobre a tua pessoa. Eu digo: vai para lá, Satanás, eu quero lá saber do que disseram de mim. Eu quero saber do que Deus pensa de mim. Eu não quero saber o que é que o homem pensa de mim, de maneira nenhuma. Não se deixe levar pelo que o homem pensa de você, ou que a mulher pensa de você.
Se deixe levar por aquilo que Deus pensa de você. Porque quando nós agradamos a Deus, nós estamos indo bem. Deus nos usa, nós agradamos a Deus. E aí Ele nos faz prosperar naquilo que estamos fazendo. Agora saiba de uma coisa: quando Deus começar a te usar, os invejosos vão aparecer, como apareceu contra o rei Asa. Agora se levanta e é só para cair, porque eu estou para ver um invejoso que prospere. Não prospera, cai na sua inveja, cai na sua língua, né? Morre com ela lá, não prospera, não cresce. E é mesmo assim, com os invejosos, com os etíopes, Deus abençoou ao reinado de Asa, e ele foi um rei próspero, viveu em paz. Por quê? Porque deixou legados para todos nós. Com isso eu aprendo nesta noite, aquilo que nós estamos falando aqui, vários legados que Asa deixa para a gente: servir ao Senhor, adorar o Senhor, fazer uma aliança com Ele, preservar esta aliança, não ser idólatra, mas servir ao Senhor, e mais, depender do Deus Todo-Poderoso, santificar-se, observar os mandamentos do Senhor. Irmão, pode ser que eu vá embora daqui, sabe? Não sei, pode ser, dia 3 é o rodízio, pode ser que eu fique. Se eu ficar, vou continuar pregando a palavra, eu não posso fugir disso. E se eu sair, fique com essa palavra, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Jovens, não se desvie, continue, reveja depois na internet essa palavra, os legados do rei Asa. Não a idolatria, agrade a Deus, que a sua mirada esteja em Deus. Não importa o que pensem de você, não importa o que deixe de pensar, agrade a Deus, porque você agradando a Deus, você vai estar no caminho certo e vai ter o céu garantido. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e fiquemos, pois, com esta linda palavra, esta poderosa palavra, legados do rei Asa. Deus abençoe. Natanael concluindo. Glória a Jesus por essa tão bela palavra vinda do céu para o meu e o seu corações. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando. Fica de pé, por favor. Cadê o tecladista aí? Dá um Lá maior para mim aí, meu filho. Lá maior. Canta comigo. Oh, que prazer, a minha vida não terá mais fim. Pode cantar. Eu não podia vencer a tempestade, mas teve um que venceu por mim. Cante. Oh, que prazer, a minha vida não terá mais fim. Eu não podia vencer a tempestade, mas teve um que venceu por mim. Amém? Quantos entenderam a mensagem de hoje, hein? Dá um glória a Deus aí. Sirva o exemplo do rei Asa. Não desvie do caminho do Senhor. Irmãos, amanhã nós vamos estar no Templo Central, e os homens estão convidados para cantarem lá um hino fácil, muito fácil. No grupo dos homens eu vou botar o hino. O fardamento é tipo garçom: calça preta, camisa branca e gravata preta, tá bom? Calça preta, camisa branca, gravata preta. É a participação mensal que o setor tem, né? Aquela escala. Então toda a área 2 vai estar lá. Cada um por si, Deus por todos, ou seja, carona amiga. Não terá ônibus, cada um com o seu carro, chama alguém, leva. Os irmãos, as irmãs podem ir, mas quem vai cantar vai ser os homens. Toda a igreja está convidada para ir para o Templo Central amanhã, sexta-feira, culto de doutrina com o pastor Martim. 7 horas, né? 7 horas. 19 horas lá. Isso, o pastor está avisando que o culto lá começa às 19h10. 19 horas, mais precisamente. Chegue lá às 18h50, que vai dar tudo certo. E às 21 horas está sendo encerrado aquele culto. Amém? Domingo,
culto da meia-noite é o único culto do ano que tem, que é às 21h30, não é assim? Culto da vigília que é chamado, e se estenderá até a meia-noite, onde você vai ter o prazer de confraternizar, desejando um feliz ano novo, um feliz 2024 para os seus familiares, seus irmãos. Traga um familiar, traga um culto, vai ser uma bênção. Passe a virada do ano na casa do Senhor, porque o melhor lugar do mundo é na casa do Senhor. Sim ou não? Sim. Amém? Deus abençoe vocês. Presbítero Batista Neto orando ao Senhor e o presbítero Samuel Borges dando a bênção apostólica. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Pai amado, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de chegar à tua casa. Nos ajuda para que possamos, meu Deus, praticar, viver a tua palavra. Nos leva em paz para os nossos lares. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a paz do Senhor. E informamos que a irmã auxiliadora está ausente porque está na escala com a mãe, na assistência à sua mãe, né? Então, curvemos nossas cabeças e recebamos, portanto, a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor. E todos dizem amém.